Foi. Fala, turma do Desenvolva-se Cast, bem-vindos a mais um episódio. Hoje vai ter um papo excepcional sobre um tema que você precisa aprender sobre ele. Eu tenho certeza que vai ser um diferencial na sua vida pessoal e também na sua vida profissional. Eu tô falando para você que a sua voz e o seu posicionamento é um ativo que você precisa valorizar, porque as pessoas percebem, essa é uma habilidade treinável. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe alguém que eu tenho como referência, alguém que manda muito bem. Tô falando para vocês de Eduardo Filgueiras. E aí, Fala, Edu. tudo bom? Beleza, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Melhor do que vir é retornar? Retornar campeão, hein? Retornar. É. Temos que deixar claro aqui, da última vez eu previ, hein? Pode vir uma previsão hoje também. Para quem não sabe do que a gente tá falando, acho que foi no ano de 2024, começo de Isso. 24, o Edu veio, o Botafogo, que é o time dele, tinha perdido o Campeonato Brasileiro pro Palmeiras, Esquecido. e eu usei, e aí, Edu, esse ano vai ganhar, que não sei o quê? Ele falou, não, pô, vai ganhar. E ganhou mesmo, ganhou Brasileiro, ganhou Libertadores, Brasileiro, ganhou Libertadores. ganhou do PSG no Mundial. Rapaz, quem esperava aquilo? Ninguém, cara. Eu fui, Nem, eu fui Botafogo naquele dia, que nem isso? eu esperava Que bom, cara. Edu, é um prazer ter você aqui hoje, Eu que agradeço. porque eu tenho certeza que você vai agregar muito na vida da galera. Eu aprendo com você sobre esse assunto, porque é algo que você faz com muita naturalidade, não é? Se posicionar, mas eu também sei que isso é uma habilidade treinável, e quem tá assistindo a gente aqui agora pode entender que esse ponto desse aprendizado pode ser a virada de chave para muita coisa boa começar a acontecer, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Por quê? Muita gente tem aquela trava, né, de: "Ah, poxa, cara, eu vou falar, mas tem tanta gente inteligente aqui do meu lado, tanta gente que sabe mais do que eu vou dar uma contribuição, eu sei tão pouco". E aí, por isso, a pessoa às vezes fica constrangida, não se posiciona, deixa de falar por vergonha, timidez. Você é um cara que manda muito bem e, cara, eu vou abrir você hoje pra galera, pra entender o que que você pensa, como que você formou essas faculdades mentais. Mas antes disso, antes da gente entrar no assunto, cara, se apresenta pra galera. Eduardo Filgueiras. Então, vamos lá. Eduardo Filgueiras, 32 anos, faço 33 esse mês, tá? Hoje eu trabalho na Tech for Humans, né? Eu sou hoje consultor de implantação de processos. Sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas. Minha carreira, basicamente, ela teve altos e baixos e muitas mudanças de nicho, né? Então, eu trabalhei durante muitos anos com logística, então até isso que trouxe um pouco da minha habilidade de comunicação. Como você citou muito bem, é uma habilidade treinável. Eu nem sempre fui assim. Sim. Eu nem sempre fui um cara que sabia me posicionar, que não tinha medo de falar, dar a minha opinião, trazer fatos e argumentos ali que fossem importantes para a discussão de um problema, de um tema. Mas a logística me ajudou muito nisso, né? Botafoguense, campeão da Copa do Brasil esse ano, ó, vem a primeira previsão aí. É, é isso, eu acho que tem aqui de pontos, assim. Legal. Ontem, eu estava a gente tá aqui na cidade de Itajubá, em Minas Gerais, eu estava no hotel assistindo, quando cheguei em casa à noite, um programa que eu gosto muito, que fala sobre empreendedorismo, e tem uma nova faculdade, 4 anos de formação, custa $200.000 o programa inteiro, e não tem uma sala de aula fixa. Os alunos, eles rodam em 7 países, não é, para fazer, literalmente, negócios. Aprender como desenvolver a habilidade de criar um negócio que vai atender uma dor ali da população. Então eles começam, se eu não me engano, em Dubai, depois vem para o Brasil, São Paulo e Rio, depois vai para Nova York, vai para a Índia, são 7 países no total. Isso é muito legal. E o dono dessa escola, para quem tem curiosidade de saber qual que é a escola Tether, né? É uma faculdade chamada Tether, é de um indiano, e ele falou: "Cara, o meu principal diferencial aqui é que eu coloco essa juventude que está iniciando ali na faculdade agora a, lidar com diferentes culturas, conversar com todo tipo de gente, e isso desenvolve e fica muito mais fácil para quando eles assumem, o posicionamento como empreendedor, dono de empresa, enfim". E eu lembro que da tua história, você sempre fala, né, volta e meia você fala: "Cara, quando eu trabalhava com logística, eu conversava com um cara que era um motoboy, ia fazer entrega, até com o diretor da empresa X", não é. Exatamente. Como que você vê isso, cara,
esse contato com todo tipo de gente para desenvolver a sua comunicação? Olha, eh, isso realmente eu sempre trago esse ponto, porque eu acho que ele foi a minha virada de chave, né. Uhum, Eu sempre fui uma pessoa bem introvertida, uhum, não parece, mas eu tinha dificuldade de sair, de falar, essas coisas. Quando eu atuei na logística, a gente tem que entender que aí primeiro a gente precisa de ambos os lados, né. Vamos pegar esse exemplo que você deu do motoboy, né, a pessoa que vai fazer lá o front, a entrega, né, que vai muitas vezes se colocar em risco, que vai fazer, tipo, ter que entrar em lugares não tão legais assim, né, com perigo, alguma coisa do tipo. E você tem o diretor da empresa, que é o cara que tá ali com metas, cobrando, querendo entender. Então, o fato de você conseguir se adaptar, porque às vezes não é o mensageiro, pode ser a mensagem. Ou seja, você chegar para uma pessoa, talvez trazer a importância, trazer o pensamento do diretor para o motoboy da importância que ele tem, mas com alguma palavra-chave, algum jeito que você cative a pessoa para que ela entenda a importância do trabalho dela. ok. Então, eu acho que adaptar a mensagem, ela facilita demais. Então, é igual, por exemplo, hoje na tecnologia, né, fugindo um pouco do ramo da logística e indo pra tecnologia. Quando a gente vai implantar um projeto, a gente tem o time técnico e tem o time de operações, o time comercial. Sim, Então você também tem que saber falar: "Pô, eu vou falar com o time técnico, eu vou falar sobre tecnologia, eu vou falar termos técnicos", né. Quando você joga isso para o time de negócio, você pode ter que repetir, você pode ter que adaptar. Às vezes aquela mensagem que você poderia ter passado em 1 minuto, você vai demorar 10 minutos, porque você vai fazer toda uma construção do enredo. num enredo que a pessoa não está familiarizada. A pessoa não tem a obrigação de entender tudo. A gente não tem a obrigação de entender tudo. Sim, A gente tem nossos pontos fortes, nossos pontos um pouco mais fracos, pontos que a gente está em treinamento. Então eu acho que é isso, eu acho que até poupa tempo quando você sabe adaptar um pouco a comunicação com as pessoas de cada um dos nichos. E isso para mim foi muito importante, tá. E era assim, era papo de minutos. Às vezes eu estava na ligação com o motoboy, então eu já tinha que falar com ele, né, às vezes até pra pessoa, talvez a pessoa às vezes é uma pessoa que falava com um pouco mais de gíria, né, eu sou do Rio, então isso acontece muito no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro até, né, a gíria é utilizada, como comunicação. E às vezes até para a pessoa se sentir à vontade para se abrir comigo, saber que eu conseguia manter um contato com ela do jeito que ela está acostumada, entendeu. Então isso facilitou muito a minha vida, que legal. tanto lá e tanto hoje na tecnologia. Que legal. Ou seja, essa questão de ser multicultural Exatamente. acaba sendo um facilitador para se comunicar. Eh, e é interessante, né, porque você falou uma coisa, não é só comunicar aquilo que você pensa, mas aprender como que o outro entende. Exatamente. Cara, isso tem um valor muito grande. É a escutativa, né. A escutativa, exatamente. Pô, com esse cara aqui eu preciso falar desse jeito, dessa maneira, por quê? Porque eu me importo, com a entrega da minha mensagem. É igual a Amazon, né, por que que ela é boa naquilo que ela faz? Ela joga o preço lá embaixo, vende em escala, mas a entrega, eles têm uma preocupação gigantesca de como que vai chegar o produto, no formato que o produto vai chegar, na velocidade que o produto vai chegar. É por isso que a Amazon cresce e não para de crescer, né. Exatamente. Na comunicação acaba sendo a mesma coisa. Cara, e uma coisa interessante que você falou e eu quero, mergulhar um pouco nesse tema. Você era um cara introvertido, hoje não é mais. O que que Não. aconteceu? Então, eu comecei a perceber, eh, assim, pra mim foi meio que uma onda, né. Eu quando na minha infância eu sempre fui uma pessoa que lidava, falava com todo mundo e tal. Na minha adolescência ali, que, né, acho que em torno ali, mais ou menos entre o ensino fundamental e para o ensino médio ali, eu me fechei demais. Tá. Ué, eu acho que coisas de família, essas coisas assim, mudanças muito na vida pessoal ali, me colocaram dentro de uma caixa. Então quando eu fui para o mercado profissional, eu a minha fase da vida mais próxima ali era a fase onde eu estava introvertido, onde eu estava, né, incluso ali. E Uhum. quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a sentir muita dificuldade em, às vezes, uma coisa que acontece demais, assim, você tá percebendo um problema e você não abre a boca pra falar, você fica com medo de falar, então isso acontecia muito comigo, eu dava 2, 3 dias, o problema estava lá. Falar: "Putz, se eu tivesse falado, se eu tivesse feito". Então assim, eu comecei a perceber que a minha carreira, eu como pessoa, né, comecei a sentir dificuldade um pouco de relacionamentos, assim, sabe, pessoais mesmo, e no trabalho. A minha mensagem ela não chegava muito clara e acabava acontecendo diversos problemas que eu poderia evitar. Tá.
né? Porque meio que eu previa, né? Brincadeira de novo de previsão, eu previa aquilo que ia acontecer com base nos fatos que estavam acontecendo ali. Então, um certo dia eu comecei a me forçar a me comunicar. E foi um dia, foi até uma coisa que eu nunca tinha feito. Como eu trabalhava com logística nessa época, a gente tinha um escritóriozinho, né? Trabalhava num galpão, então era uma empresa que tinha vários galpões assim, então a gente tinha um slot lá de um galpão. E aí ficava o time operacional ali, que fazia o trabalho, tinha a sala dos diretores e tinha o time mais braçal, os Tá. motoboys, as pessoas ali que empurravam e carregavam caminhão, essas coisas todas, né? As empilhadeiras e tal. Teve um dia que eu cheguei, cara, eu falei assim: quer saber? Hoje eu vou fazer diferente. Eu peguei a minha marmita e eu fui lá ficar com os caras. Caramba. Os caras estavam sentados do lado de fora num monte de papelão. Eu nunca liguei pra isso, eu nunca tive problema, até hoje não tenho problema nenhum com isso. Mas, tipo assim, eu não tinha muito assunto com eles. Aí eu falei, putz, caraca, cara, o que que eu vou falar com esse cara? Já sei. Futebol. Nossa, Pra quê, né? pra quê? Eu até tomei uma chamada nesse dia porque eu fiquei 20 ou meia hora além do meu almoço trocando ideia com eles. Eu já tinha que ter voltado e não voltei. E aí eu comecei a construir esse relacionamento com eles, né. Nos dias seguintes, quando eu comecei a chegar na empresa, os caras começaram a vir me cumprimentar. Antigamente eles só falavam bom dia. Aí eles chegaram: "Oi, Edu, beleza? E aí? Pô, vi o jogo ontem, não sei o que, não sei o que lá". E o que que isso aconteceu depois? A gente começou a criar uma relação Tá, de trabalho, mas assim, um trabalho mais leve, né, as tá. pessoas sabiam que vinham coisa e aí eu comecei a receber: "Pô, Edu, posso conversar com você? Eu estava pensando numa ideia", então eles começaram a sentir na minha pessoa uma visão de tipo: "Pô, eu posso conversar com ele, eu posso talvez propor para ele melhoria, até para o trabalho, como que funcionaria". E isso foi muito importante. E também, quando a gente precisava dar uma ação que, pô, às vezes o cara precisa se esforçar um pouquinho mais, essa passagem minha para eles acabou sendo muito fácil. Tanto é que depois eu fui escolhido como meio que o interlocutor entre a direção e eles. Que legal. Então eu fiquei no meio de campo e aí foi aí que eu comecei a treinar, tipo assim, eu chegava na sala da direção, eles começavam a me passar as informações, eu não saía dali já para falar com eles, eu ia, sentava e falava: "Beleza, como que eu consigo adaptar isso para que não cause impacto neles?". Então eu reunia a galera. Então tinha muitas vezes eu tinha algumas atitudes de tipo assim: "Galera, vamos lá, senta aí. Não, não, pô, vamos sentar aqui, vamos fazer uma rodinha aqui, vamos sentar aqui no chão mesmo, vamos abaixar aqui, vamos conversar". Então eu comecei eles sentiam que eu estava do lado deles ali, e eu realmente estava, né, nunca foi tipo, tentar enganar nem nada disso, Politicagem politicagem vazia, né? não, É, não, era realmente ali porque tinham coisas que a gente precisava fazer. sim. Então, cara, aí que foi o divisor de águas, porque aí eu comecei a ter mais facilidade no meu trabalho, algumas coisas que demoravam para ser resolvidas, eu comecei a fazer mais rápido, porque às vezes eu comecei a escutar assim: "Ah, por você eu vou fazer". Então, assim, começou a criar um vínculo de trabalho. Tanto é que quando eu saí da última empresa que eu trabalhei, nossa, cara, eu vou te falar, o dono da empresa não me mandou nenhuma mensagem, mas eles eu tenho contato de alguns me mandam feliz Natal, Ano Novo até hoje. Caramba, cara. De tipo assim, entender coisas assim, explicar, tentar trazer, porque, são realidades diferentes, né. Sim. Infelizmente a gente acaba tendo realidades diferentes, e é muito importante você escutar o problema. Porque Total. às vezes é aquilo, né, você tem uma linha de raciocínio, quando você para escutar, às vezes aquilo que você estava pensando não é nem mais o mesmo. Às vezes você não tinha visto uma percepção. E isso acontece quer dizer então que quando eu treinar isso, eu não vou mais ter esses, tipo, mudança de opinião nem nada? Pelo contrário, até a gente teve um contato recentemente, eu até falei, o dono da empresa que eu trabalho hoje, na Tech, ele trouxe uma visão para mim, esses dias que eu não tinha pensado. Ou seja, mesmo eu trabalhando, mesmo eu podendo ser talvez uma referência num assunto, mas até hoje eu aprendo coisa, eu vejo como eu ainda exercito bastante esse trabalho, entendeu? Então isso me ajudou demais. E foi nessa percepção de conseguir facilitar o meu trabalho e conseguir ver como eu evoluí, porque a partir dali minha vida pessoal melhorou, eu comecei a conversar com outras pessoas, eu comecei a ter mais facilidade, as pessoas tiveram mais facilidade, porque as pessoas não tinham tanto, eu não dava abertura para as pessoas chegarem. Entendeu? Esse era o problema. Eu, tipo assim, eu sempre respeitei todo mundo, muito educado e tal, mas, tipo assim, e aí, cara, beleza? Beleza, tudo bom? E você? Tipo assim, é aquela conversa que você sente que tem um ponto
E não tem, tipo, uma vírgula pra que você continue na conversa. As minhas conversas eram assim. Hoje não, hoje a gente fica trocando ideia aqui tranquilamente. Cara, você abriu vários cadeados agora nessa sua parte aqui introdutória. Por quê? Primeiro que tem aqui do outro lado pessoas que têm uma baita trava de comunicação, Certo. não é? E aí você já trouxe essa ideia do multi, da multiculturalidade, conversar com todo tipo de pessoa já ajuda pra caramba, né? Outro ponto, tem pessoas que querem ser líderes na vida, né? Dentro da empresa, ser líder dentro da casa, dentro da igreja, sei lá, tantos lugares que tem aí, não é? Só que não dá pra ser líder sem ouvir ou entender o que está acontecendo ali com as pessoas ao seu redor. Cara, teve a história russa, eu não vou lembrar com detalhes, mas teve uma espécie de um rei lá atrás, uma espécie de um Kaiser, que eles chamam, eh, e esse Kaiser, de certa forma, ele começou a governar muito bem assim que ele assumiu o reinado. Todo mundo estava indo bem, todo mundo prosperando. Só que o que ele fez? Ele construiu um castelo e uma fortaleza ainda maior. Ele construiu algo tão grande que ele ficou preso ali dentro desse castelo que ele construiu. E ele deixou de sair para a rua. Ele deixou de ir ter contato com as pessoas. E com isso, o reinado começou a ir mal. E mal, e mal, as pessoas ficando sem comida, ficando sem emprego, ficando desnutridas, até que chegou o ponto que houve uma invasão É e dos Romanov isso aí, não é? isso. Chegou o ponto de haver essa invasão e destruírem ele e todo o A reinado dele. família, tudo. Exatamente. Por quê? Porque ele perdeu o tato. Ele deixou de ir pra rua ouvir as pessoas. Ou seja, quando eu deixo de escutar as pessoas que estão ao meu redor, cara, eu perco muita coisa. Não é só a habilidade de se comunicar bem, mas entender a frequência que está acontecendo e entender como que eu me encaixo para resolver aquele problema. Porque perceba, você acabou sendo o intermediador entre o pessoal da operação e a diretoria. Cara, olha que papel importante. Sim, correto. Uma engrenagem super importante numa operação, não é? Então, você acaba desenvolvendo esse aspecto de liderança. Outro ponto que eu vejo, cara, com muita facilidade é você não ter o medo de se expor. Porque se você ouve, e aí você tira uma síntese daquilo que você escutou, daquilo que você aprendeu, e você tem uma ideia, você consegue colocar a sua opinião. E é aqui que muita gente trava. Pô, eu não consigo expor a minha opinião, eu não consigo expor o meu ponto de vista. Eu tenho uma baita de uma dificuldade nisso, Pô, cara, então começa a ouvir as pessoas, né? Se você não sabe se posicionar, pelo menos começa a ouvir que com o tempo essa habilidade vai vindo, certo? Não, com certeza. As pessoas têm muito medo de errar, né? Eu acho. Nossa, muito bom. É engraçado porque é no erro que a gente aprende, né? Tipo, é exatamente isso, porque embora. Mas no acerto a gente não aprende? Aprende, só que assim, quando você erra, você percebe que aquele caminho que você tá tomando, você não pode tomar. Nossa, Então aquilo ali é um aprendizado. Porque às vezes você acerta, às vezes você pode acertar na sorte. Né? total, Pode, pô, aconteceu os astros, alguma coisa, uma mudança no clima que fez você total, acertar. total. Mas o caminho que você fez estava totalmente errado. Então, talvez se você tivesse tomado na cara ali errado, você tivesse, putz, caraca, eu podia ter dei tanta volta, eu poderia só ter feito aquele outro caminho ali que ele já teria resolvido. Então, as pessoas têm muito medo disso. Total, E é o que aquilo, acho que as pessoas têm que tentar, total. né? Porque é errando que você aprende. É a frase, né? Cara, eu trouxe 3 princípios aqui pra compartilhar, e eu tenho certeza que você vive os 3 e manda muito bem, e eu quero te ouvir sobre eles, mas a primeira coisa que a galera precisa entender é o seguinte, cara, a carreira é como se fosse um negócio. Não dá pra você ter apenas um emprego e falar: "Essas daqui são as minhas responsabilidades, no começo do mês eu ganho tanto e minha vida vai seguir assim daqui pra frente". Cara, espera aí, se você não enxergar a tua carreira como um negócio do qual quanto mais você aprende sobre você, quanto mais você aprende sobre a sua profissão, mais você vai crescendo, cara, então você vai ficar na média. Agora, se você aprende que a sua carreira é um negócio, você começa a cuidar daquela carreira como se fosse sua empresa e você vai melhorando com o passar do tempo. E é isso que você fez e faz até hoje, é muito legal, cara. Os 3 princípios básicos que eu trouxe aqui é, primeiro, ensinar o que eu sei. Isso é o quê? Bondade intelectual. Eu aprendi conteúdo, eu coloco dentro de mim esse conteúdo, mas eu não deixo apenas ele em mim. Eu compartilho, porque senão eu acabo tendo obesidade cognitiva depois. Depois, ponto 2, aplicar o que ensinei.
Isso daqui é o quê? Coerência ética. Do que adianta eu ensinar alguma coisa que eu não vivo? Cara, vai chegar uma hora que vai dar problema. Você vai ser derrubado, porque a verdade acaba sempre te encontrando, Com não certeza. é? E o ponto 3, que é perguntar o que eu não sei. É humildade intelectual, não é? Você, na minha visão, manda muito bem nesses 3 pontos, cara. Você considera esses pilares que guiaram a tua vida de certa forma? Se sim, tem outros além deles? Que você vê sobre? Assim, eu partilho deles, assim, acho que diariamente. Um que, na verdade, ele não tá aí, que foi o que você falou. Você acabou de dizer aí sobre crescer, né? Trazer informação para você. Eu acho que as pessoas elas têm que começar a investir em si, né? É um investimento em si, porque às vezes a gente está numa tarefa, ou num emprego, num cargo, que a gente acaba pensando, eu preciso fazer aquilo para a empresa. Não. Você precisa, por exemplo, vou pegar o exemplo que eu dei lá atrás. Eu, quando eu quebrei, né, a casca do ovo, vamos brincar assim, de sentar lá com eles para poder ter aquela conversa, para quem olha de fora, pode parecer que eu fiz aquilo para conseguir melhorar a minha situação na empresa, de tipo assim, pô, vou tentar ali para poder mostrar que eu consigo fazer isso. Tá. Mas na verdade aquilo não foi essa manobra. Isso foi uma consequência. Eu ser alocado para ser interlocutor deles foi uma consequência. O investimento naquele momento foi em mim. Porque, olha, eu não tô mais naquela empresa. Caramba. Eu não atuo mais com aquelas pessoas. E hoje aquela ação faz com que eu consiga compartilhar isso em qualquer lugar. E também na vida pessoal, porque você falou ali de ser um líder em várias ações, é o equilíbrio, né? A liderança é um equilíbrio. Você pode ser um ótimo líder em casa e um péssimo líder no trabalho. Você pode ser um ótimo líder religioso, independente da religião que você siga, mas você pode ser um péssimo líder em casa. É incoerência, né? É aquilo que você falou, né? A verdade no final ela chega. Sim. Então, assim, você é muito incoerente. Você fala uma coisa, você prega uma coisa, mas você não pratica aquilo. Então, a verdade ela vem e te derruba. O compartilhamento que você falou ali de ensinar o que eu sei, cara, eu acho que isso aí é meio que uma obrigação nossa, né? Porque às vezes, por exemplo, você pode estar no mercado. As pessoas elas podem ter motivações diferentes, né? Uma das motivações que grande parte das pessoas tem é tipo, no trabalho. Eu tô com um problema ali que toda hora eu tenho que falar com o Thiago sobre um tema. Será que se eu não pegasse o Thiago, botasse ele numa sala, e fizesse um cronograma com ele de uma passagem de treinamento com ele, para fazer ele entender a importância, ajustar a comunicação com base no que eu conheço dele para facilitar essa passagem, para que na frente eu não tenha que ficar fazendo essas reuniões com o Thiago de novo ou explicando coisas que eu já expliquei? Será que o meu método de passagem, será que não seria interessante para mim trazer esse conhecimento, compartilhar esse conhecimento com uma outra pessoa? Uhum. Isso poderia ser uma motivação. Tipo, pô, se eu quero otimizar o meu tempo de trabalho, hoje eu tenho pessoas que estão comigo que elas ainda não pegaram, então eu tenho que gastar um tempinho meu para fazer uma passagem para elas. Então, assim, isso aqui pode ser um modelo de como você passa as coisas para frente, Tá. né? Outra coisa também é você querer, talvez você se sensibilizar com as dificuldades, né? Então, tipo assim, putz, às vezes a gente passa por certas coisas o Alex, né? O Alex, ele é o dono lá na empresa, lá da Tech. Ele conversa muito comigo. Uma vez ele chegou pra mim e falou: Nossa, sabe por que que eu tô te dizendo que o caminho que você tá seguindo não tá legal? Que eu tava indo por. Realmente, eu tava indo por um caminho que não tava bacana. Ele chegou, porque eu já fiz esse caminho. Eu já fiz esse caminho, eu já sei o final dessa história. E eu sei que você vai tropeçar E nessa eu pedra. sei que você vai tropeçar nessa pedra. Então, antes de você tropeçar nessa pedra, porque ele falou: Eu gosto de você. Eu acredito em você, eu gosto de você. Cara, segura minha mão e vai pro lado. E, tipo, depois que eu fiz isso com ele, nossa. Então, assim, essa motivação do Alex, somente ele poderia falar aqui, né? Mas, por exemplo, poderia ser vários fatores, a gente pode interpretar. Poderia ser tipo, pô, tava ocasionando uma coisa diretamente pra ele? Nem tanto. Ele tava, foi mais uma preocupação genuína de tipo assim, caraca, ele tá indo pelo caminho que eu já quebrei a cara. Eu não vou deixar uma pessoa quebrar a cara ali. Se eu posso ajudar, por que que eu não ajudo? O que que eu vou perder ajudando? Muito bom. O que que eu ganho? Eu ganho muita coisa, Muito entendeu? bom.
Eu ganho, tipo assim, saber que, caraca, a melhor coisa que tem é quando você consegue passar uma coisa pra alguém, aquela pessoa aplica aquilo e o resultado é positivo e depois a pessoa chega pra você e fala, caraca, cara, obrigado. Nossa, isso pra mim ajuda demais. É, perguntar o que eu não sei, cara, é aquilo, ninguém sabe de tudo. Então, assim, é uma evolução. Todo mundo tem que aprender, todo mundo tem que continuar aprendendo. Então, é sempre. Acho que as pessoas, às vezes, elas traçam metas, assim, de tipo, poxa, eu preciso aprender isso aqui. Cara, é legal você fazer um leque de opções do que você precisa aprender. Só que se você atacar tudo, você não vai aprender nada. Claro. Então, assim, se você tá aprendendo, você separa 20 coisas pra você estudar, pra você aprender, pra você entender, pra você melhorar, faz uma de cada vez. Bota na ponta do lápis quais são as mais críticas. O que que te afeta mais? O que que afeta mais o seu dia a dia, a sua vida pessoal, sua vida amorosa, que é o equilíbrio. Só que você não adianta você botar num 20 e falar, ó, na segunda eu estudo isso, na terça eu estudo isso, na quarta eu aplico isso, na quinta eu aplico isso. Esquece, você não vai aplicar nada, É verdade. entendeu? Então você tem que focar em uma coisa e seguir. Então, é isso. E eu não entendo sobre esse assunto. Cara, acho que não tem que ter medo. Eu sempre falo uma coisa, toda vez que eu vou fazer mentoria, alguma coisa do tipo, eu sempre falo: o julgamento tá no outro, cara. É verdade. Você às vezes fica com medo, as pessoas ficam, mas eu não sei sobre o assunto. Cara, e você tá interessado. Então fala. É, Se te julgarem, o problema não é seu, o problema é, é da outra pessoa. é Quem vai isso. ter que arcar com as consequências é É, ela e não você. muito bom. É aquela velha frase, né? Não existe pergunta boba, mas existe o bobo que não pergunta. Exatamente. E tem muito bobo que não pergunta. Meu Deus do céu. E por conta disso, deixa de crescer. Exato. Cara, eu vejo isso muito como uma pegada de mentalidade de sobrevivência. Total. É aquela coisa de, cara, eu preciso sobreviver aqui nesse emprego nesse mês, eu preciso pagar a conta, então quais são os mínimos que eu preciso fazer pra me manter aqui? Só que a pessoa não consegue olhar um horizonte de falar, pera lá, cara, para onde que eu tô indo aqui na minha carreira com esse emprego? Porque o emprego não é a carreira da pessoa, porque a empresa pode deixar de existir. Mas e a carreira da pessoa? Ela vai deixar de existir? Não. Então, aonde que esse emprego está agregando na minha carreira? Eu tô indo para o sentido que eu quero? Putz, tô. O que que eu preciso trazer de investimento pessoal para que eu possa contribuir na minha carreira? Porque você falou uma coisa que é verdade, cara. Eu preciso focar em mim para eu, como pessoa, estar bem, para minha carreira poder seguir bem. Total. Só que as pessoas pensam só na conta que tem que pagar no próximo boleto, cara, e não tem como crescer desse jeito, Edu. O ponto que você trouxe ali das pessoas investirem somente no trabalho. Né? Às vezes a pessoa tá insatisfeita, tá burnout, cara, odeia o chefe, xinga o chefe de todas as maneiras possíveis. Eu quero sair, eu quero sair, eu quero sair. E a pessoa não enxerga que ela tá num ambiente que talvez às vezes o problema não é a empresa, tá? Às vezes o problema é tipo assim, existe um match entre funcionário e empresa. Às vezes aquela empresa não é pra você. E às vezes a pessoa pensa assim, putz, caraca, tenho medo de perder o emprego, preciso tomar uma atitude, vou acatar o que ele está fazendo, vou acatar o que o meu chefe falou, mesmo isso me correndo por dentro para manter o trabalho. A pessoa não enxerga que às vezes ela pode tirar esse momento para investir em si, para dar voos mais altos. Eu fiz isso. Por isso que eu estou falando. Porque esse último emprego, aquele emprego que eu trouxe no último podcast até aqui, que disseram que não ia ser TI e tal. Cara, durante um tempo eu gastava minha minha massa, né, eu gastava o meu tempo pensando assim: "Cara, o que que eu posso fazer para reverter a situação aqui na empresa?". Nossa, essa frase é tão errada. É tipo: "Cara, o que que eu posso fazer para evoluir, para ir para o próximo nível, para eu chegar no próximo nível?". Porque hoje eu entendo que eu cheguei no nível que aquela empresa me proporcionava. Tá errado. A empresa tinha um processo, ela tinha uma estrutura, ela tinha uma hierarquia, ela tinha uma filosofia, e eu cheguei no nível ali. O único outro nível que teria se eu tivesse dinheiro para chegar pro dono e falar: "Me dá a empresa aqui, vende que agora eu vou ser o dono". Chegou no Fora isso, limite, né? eu cheguei no limite. Então, assim, a cada minuto que eu gastava pensando, eu não evoluía. E quando eu saí e eu fui pra tech, cara, o que eu percebi que eu tinha de evolução, porque você pensa, eu estava numa empresa, como um coordenador, posso dizer assim,
E depois eu fui para uma outra empresa para fazer desenvolvimento. Eu sei que são nichos diferentes, mas quando eu fui pra tech, cara, eu vi assim uma estrada de aprendizado, de melhoria, de entendimento. Hoje, 3 anos depois, eu tô na tech já tem 3 anos, eu continuo vendo essa estrada. E não é uma estrada da empresa, é uma estrada de evolução pessoal, intelectual da minha pessoa, para que eu consiga exercitar, para eu conseguir voos mais altos, novas posições, futuramente, quem sabe até conseguir abrir uma empresa ou acabar indo para um outro patamar da minha vida. Mas eu comecei a enxergar investir em mim. Muito bom, cara. E é isso que faz com que eu consiga enxergar. Eu, a empresa ela vai ser beneficiada com o investimento que eu estou fazendo na minha pessoa. Claro. Com quebra de paradigmas, com estudo, com mentorias. As mentorias que você faz, por sinal, ajuda. Eu tô aprendendo e eu consigo passar isso para outras pessoas que aprendem, e no final quem ganha também é a empresa. Claro. Então é aquilo, acho que as pessoas têm que começar a direcionar o foco para o que é importante, que no final das contas é você. Cara, que profundo isso que você traz. Ah, nós estamos vivendo uma ausência de responsabilidade tão grande, que é muito mais fácil, eh, em nome da minha falta de responsabilidade pessoal, eu comparo a minha empresa, a empresa que me deu a oportunidade de trabalhar, em detrimento da minha vida não estar dando certo. É muito mais fácil. Pô, mas também olha essa gestão, mas também olha o meu diretor, olha o dono da empresa, olha isso, ó. Cara, quando não, a gente quer culpar o governo, né? Não, porque agora tá de esquerda. Antes de direita, a vida também não estava dando certo. Ou seja, amigo, pelo amor de Deus, a responsabilidade da tua vida é sua. Você está colocando o fardo da sua vida dar certo ou não nos ombros de outra pessoa. Enquanto você fizer isso, seja na vida sentimental, seja na vida profissional ou na vida pessoal, não vai dar certo. Porque cada um tem a sua vida e cada um tem a responsabilidade de investir nela. Se não, cara, é muito fácil eu virar pra você, Eduardo. Pô, cara, minha vida não tá fluindo por culpa sua, cara. Porque você é meu diretor, você é o meu gerente, e eu acho que você não me dá as atividades corretas, eu acho que a empresa não tá indo pro caminho. Pô, peraí, amigo. Assume a rédea da tua vida e faz alguma coisa. O pessoal terceiriza coisas tão importantes que é a sua vida É. pra uma coisa, tipo, pra uma empresa. Eu já escutei muito assim, minha vida financeira, eu tô todo abatolado, tipo, de dívidas e tal. E a pessoa, no final das contas, na construção da frase, ela fala: mas a empresa também me paga mal. Tipo, não é você que não fez um planejamento financeiro ruim, É, não é é, você que gastou é. mais do que você devia. É porque a empresa que te paga um salário, que foi contratado, que já tá acordado, É. não te dá X a mais ou X, Y, Z. E aí você vê o nível de incoerência, porque meses atrás, ou talvez anos atrás, essa pessoa estava disputando aquela vaga no mercado e na entrevista ela falou: Cara, me dá essa oportunidade, eu quero tanto essa vaga, eu Exatamente. vou dar o meu melhor aqui nessa empresa. E aí, quando consegue a vaga, senta na cadeira, aí acomoda. Cara, se acomodar é a pior coisa que tem. Meu Deus do céu, Eduardo, eu tenho preguiça, cara. Se acomodar é Eu, muito ruim. eu tenho preguiça, cara. Tem pessoas que vêm fazer a mentoria literalmente por obrigação, que é uma condição que a empresa ali impõe. Cara, eu consigo ler pessoas muito fácil, né? Eu tenho feeling pra isso, eu estudei pra isso, estudo pra isso até hoje. Cara, quando a pessoa vem com preguiça, eu fico com preguiça ao dobro. Não é? Porque aquela pessoa, literalmente, ela não quer render. Agora, quando a pessoa vem com fome, falando, cara, eu não quero mudar, eu não quero comprar uma geladeira nova, eu quero mudar minha vida a partir dessa carreira, amigo. Cara, eu vou como um leão, porque eu já estive na posição daquela pessoa, buscando trilhar certos caminhos que ela ainda vai trilhar e eu já trilhei. E assim como o Alex, né, eu quero facilitar a vida das pessoas, eu não quero que elas tropecem nas pedras que eu tropecei. É desnecessário. Só que, para isso, tem que vir com formato mental de, cara, a responsabilidade é minha, eu quero crescer e fazer minha vida acontecer. A responsabilidade de tudo que acontece na sua vida, ela é sua. Total, total. Todos os caminhos que você vai trilhar, todas as decisões que você toma, você tem momentos, né, que até fala assim, tem um caminho certo e um caminho errado, né? Você tem um caminho curto, caminho rápido, tem um caminho mais conturbado, tem um caminho que vai te dar mais tranquilidade, tem aquele caminho mais difícil, mas o resultado é melhor, Sim, e no final quem escolhe é você. total, total. Cara, caminhando pro finalzinho,
como que tá a tua vida hoje, em relação a você continuar investindo em você? Em relação a estudos, a posicionamento, até olhando para o futuro. Cara, a minha carreira tá indo para essa direção. O que que você tá enxergando no Eduardo hoje, que você tá plantando hoje para colher daqui a um tempo? Tá. Utilizando até uma das coisas que você falou, perguntando o que eu não sei, eu faço isso muito, tá? Sim, Então, assim, sempre eu tenho conversado com pessoas, com você também, né? Tentando entender o caminho que eu tô seguindo. É bom você trocar com pessoas assim, e é importante você ter esse feeling de. Não é qualquer pessoa, você tem que fazer com pessoas que se importam. exato. Muito bom, Entendeu? Então, muito bom. assim, eu vou falar com fulano, mas, cara, você vai falar com uma pessoa que não tá nem tomando rédea da própria vida. Essa pessoa, mesmo que ela quiser te ajudar, porque eu não acredito que ela vai querer chegar pra você e te dar uma opinião, te dar um direcionamento, mas ela não tá. Ela não tá pronta, ela não tá no momento certo pra poder te direcionar. Então, é. Cara, eu vi uma mudança muito drástica, né? Esse ano, né, pelo sotaque, todo mundo sabe, sou do Rio de Janeiro, né? Só que hoje eu tô em Itajubá, decisões na minha vida, então teve uma mudança nesses primeiros 6 meses, vamos dizer assim, do ano, teve uma mudança drástica da minha vida, mudança de local, muda, compra isso, compra aquilo, monta casa, não sei o que e tal. Então foi um foco muito grande, mas eu não deixei de um momento de me pensar no que eu vou fazer. Então, assim, eu tenho alguns cursos que eu já tô já imersivo agora para poder fazer agora no segundo semestre. Eu quero fazer uma pós, eu quero fazer uma viagem internacional. Eu tô com uma ideia assim, mas não uma viagem de lazer só, uma viagem de autoconhecimento, né? Eu tô buscando alguns lugares que são propícios para Sim, esse tipo de muito bom, atividade. muito bom. Então, assim, investindo todo momento, pensando. Hoje, assim, cada dia que passa, lógico que ainda não é 100%, não é perfeito, mas cada dia que passa é aquilo. Eu enxergo que, cara, é o investimento na minha pessoa, investir em mim, que vai fazer o meu futuro ser do jeito que eu quero. Muito bom. Porque a gente almeja alguma coisa e, tudo é difícil, cara. Quantas pessoas a gente vê aí que saíram do nada e chegaram numa posição absurda? É verdade. Então, assim, cara, não é impossível, mas é muito caminho. São as decisões que você toma, o caminho que você vai trilhar que vai fazer você chegar. Então, hoje eu tenho uma visão muito bem construída da onde eu quero chegar e eu tô muito contente como eu tenho caminhado cada dia. Que legal, Edu. Eh, você falando isso, né, poxa, tiveram pessoas que saíram do nada e hoje construíram, né, impérios. Cara, não tô falando literalmente do dinheiro, mas, cara, status, posicionamento. O cara saiu de dentro de uma comunidade e construiu ele emprega pessoas. Poxa, pelo amor Exatamente. de Deus. Eh, e isso é muito legal porque você olha pra pessoa, e ela se torna uma referência pra você. Você falou: "Cara, é difícil". Não é? Mas não é impossível e olho para as pessoas como referência. E aqui tem um ponto, né? Porque quem pensa em curto prazo, quem pensa nessa mentalidade emergencial que eu tenho que pagar a conta no começo do mês e eu tenho que me virar nesse emprego aqui agora, normalmente olha para comparação. Poxa, olha o Eduardo, cara. O Eduardo trabalhava naquela empresa, devia ganhar tanto, agora onde ele tá? Caramba, velho, acho que eu não vou conseguir. Pelo amor de Deus, amigo. Tem as suas referências, olha para essas referências como algo saudável, né, tira uma foto, não da onde eles estão, mas do processo que eles trilharam e entenda o teu processo para poder chegar lá, Exatamente. não é? Ah, cara, muito bom, muito bom. Daria mais umas 4 horas de papo aqui O fácil, cara. papo fluiu muito bem, foi bem gostoso. Boa, caminhando para o final, Edu, se você tivesse que ano que você há quantos anos, né, faz quanto tempo que você teve essa percepção que: "Putz, foi uma virada de chave, antes eu era introvertido, depois eu passei a ser mais interativo". Que ano que aconteceu essa ir conversar com o pessoal lá fora, lá da tua Olha, empresa? foi em 2000 e. Deixa eu ver, 2002. Acho que foi em 2016. 2016, você tinha o quê? Uns 24 É, anos? eu 23? finalizei com. Acho que é por aí. Por aí, né? É. Tá. Se você tivesse um minuto, apenas um minuto para conversar com esse Eduardo, eh, de 2016, o que que você diria para ele? Invista em você. Muito bom, Demoraria nem um minuto. muito bom. É isso, Total. Invista em você. que vai dar certo. Que vai dar certo. Ah, eu gastei, por exemplo, tem as pessoas que. Tem gente que fala assim, fulano tem 22 anos e deu certo.
Porque provavelmente quando ele tinha 16, ele investiu nele. Quando ele tinha 18, ele investiu nele. Tem gente que tem gente que investe em si aos 30, aos 40, aos 50. Tem gente que não investe nunca. É. E quanto mais você investir, mais rápido você entender que você tem que investir em você e realmente se dedicar, porque é aquilo, você não pode falar uma coisa e fazer outra, né? Então, se você realmente se dedicar nisso, mais rápido você vai colher os louros. Certeza. Nossa, que bom, cara. Que bom ouvir isso. Isso, tenho certeza que é um alívio e uma mensagem de direcionamento para muita gente que tá ouvindo aqui agora. Com certeza. Eu espero ter Nossa, cara, ajudado. muito bom. Que mensagem final você deixaria pra galera? Assim, acho que não tem essa questão de tempo, né? Por exemplo, de tipo, eu tô velho, eu já perdi muito tempo. Como eu falei, tipo, hoje, até os 20, tipo, a minha mudança de chave foi aos 23, 24 ali, nessa questão de investir em mim. Mas por exemplo, até eu colher os frutos, né, demorou ainda um tempinho, porque Sim. você começa a praticar, você erra, você acerta, você vai fazendo o caminho. Então, assim, primeiro não tem tempo, você pode ainda reverter a sua vida. Se você tá infeliz, se você é aquela pessoa que você tá preocupada com coisas pequenas, que você não tá trazendo equilíbrio pra sua vida, cara, ainda há tempo de você conseguir reverter esse cenário, e invista em si. Planeje, o que você coloca, porque assim, você pode mentir pra todo mundo. Você só não pode mentir pra você mesmo. Então você sabe se você tá. Eu posso chegar pra você e falar que eu tô feliz, mas se eu tô infeliz, eu sei que eu tô infeliz. Eu sei que eu não tô feliz no meu trabalho, eu sei que eu não tô feliz no meu relacionamento, eu sei disso tudo. Então, cara, no momento, se você não precisa falar isso pra todo mundo, bota você numa sala, coloca um papel, coloca alguma coisa, coloca tudo que você tá ali, que tá ruim na sua vida. Começa a pensar em como você conseguiria investir em você, trazer conhecimento pra você, autoconhecimento, né, pra você conseguir sair dessa. Eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir colher os frutos do resultado. Muito bom. Edu, que mensagem, cara. Que mensagem. Quero te agradecer. Eu que agradeço, como sempre. Sei que você tem uma agenda bem esforçada, né? Então, obrigado por ter conseguido vir aqui Nada. agregar. Toda vez que eu sento para conversar com você, eu aprendo muito, Eu né? também. Então, isso é muito bom. E vamos fazer essa mensagem chegar longe. Aliás, se essa mensagem fez sentido para você, te ajudou de alguma forma, escreve aqui nos comentários, deixa a gente saber de que forma que essa mensagem te ajudou. E mais do que isso, se essa mensagem fez sentido para você, imagina para aquela pessoa que você ama, que você quer bem. Então faz o seguinte agora, pega o botão aqui de compartilhamento e já manda lá para aquela pessoa, fala, ó, escuta isso daqui, que isso daqui vai ser um diferencial, não só na sua vida profissional, mas na sua vida pessoal, tá bom? Obrigado mais uma vez, Edu, e até o próximo que vai ter que voltar, né, Com cara? certeza. Valeu, gente, até a Tchau, próxima. tchau, gente. Boa! Que isso, hein?